Bora começar aqui então, né? Falta pouquinho, mas eu acho que já chegou quem iria chegar mesmo. Então vamos lá. Hoje a gente fala um pouco da legislação atual, sinergia que pode existir entre os fitoterápicos. Eu sabia que ia entrar mais gente. E mostrar para vocês um outro artigo que eu peguei, bem interessante sobre a área, para que vocês comecem a pensar meio que fora da caixinha, né? No setor de fitoterápicos. Novamente aí, aquele padrão que eu preciso mudar em vocês para que a gente enxergue os fitoterápicos de outra forma. Aqueles sites que nos ajudam nas pesquisas e o que eu vou mostrar para vocês hoje. O formulário de plantas medicinais da Farmacopeia Brasileira, que reúne tudo que nós temos hoje na área. São as formulações que você pode desenvolver na sua farmácia de manipulação. Tá? E a primeira edição da Farmacopeia Brasileira. Lembram-se que eu disse que vocês conheceriam a Farmacopeia Brasileira nessa disciplina? Hoje nós vamos ver como era mais ou menos a primeira edição, do que ela tratava. E, pasmem, a planta que eu trabalhei durante a minha pós-graduação existia na primeira edição da Farmacopeia Brasileira e atualmente não existe mais. E falaremos sobre um aspecto interessante que torna os fitoterápicos muito atraentes. Tem a ver com esse conceito aqui, o conceito de sinergia. E esse formulário de fitoterápicos, ele é o que atualmente rege, né, o nosso sistema. E reparem na data de edição desse formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Ele é de 2018. Já a primeira edição da nossa Farmacopeia é lá de 1926. Então veja que nós não começamos a utilizar fitoterápicos agora, né? Esses registros são bem antigos, né? Mas, infelizmente, nós ficamos um bom tempo sem tratar dessa questão devido àquilo que nós comentamos na última aula, nas últimas aulas, né? O formato que nós usamos para enxergar os nossos fitoterápicos. Esse formulário de fitoterápicos eu já disponibilizei para vocês, assim como a primeira edição da Farmacopeia também. Tá? Então vamos dar uma olhadinha mais de perto aí nesse formulário e saber do que ele trata. Nas partes iniciais aqui, né, nós temos as definições, o que é uma alcoolatura, o que é uma água purificada, uma água potável. Todos esses componentes são usados nas formulações com as plantas medicinais, né? E quais são essas plantas medicinais? Eu não vou focar nisso aqui, preparação oficinal, preparação magistral, quimiotipo, rótulo, os processos de maceração, percolação, porque isso será tratado posteriormente na disciplina de farmacognosia, tá? Fitoterapia mais legislação e conceitos. Então, nesse formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, nós temos todas as monografias que definem qual é o método de produção adequado para tratar esses medicamentos, né? Então, aqui estão todas as plantas que são utilizadas atualmente. Achillea, Allium, Aloysia, Articum. E muitas vezes você pode ter na sua residência medicamentos fitoterápicos lá, que são drogas vegetais, que você consegue utilizar, em vez de usar, né, correr para a primeira drogaria que encontrar e tentar resolver o seu problema com a alopatia, né? Baccara streamera, melissa. Então vale a pena conferir aqui o nosso formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira.
tudo que você quiser relacionado às nossas plantas medicinais, tanto brasileiras quanto estrangeiras que estão aqui. Você encontrará um mecanismo de produção dos extratos ou das tinturas nesse documento. Veja que ela é estruturada da seguinte forma: tem o nome científico e tem também a nomenclatura popular utilizada, 1000 folhas, 1000 em rama. Então, se o seu pai ou sua mãe, seus avós estiverem aí, pode chamá-los para assistir a aula de fitoterapia também, porque muitas vezes ele não conhece a Achillea millefolium, mas ele conhece a 1000 folhas, ou ela conhece a 1000 folhas, né? Para você que guarda ainda alguma conexão com a roça, certamente seus pais conhecerão diversas das plantas que aqui estão. Allium sativum é o alho. Como é que eu faço uma tintura de alho, então? E aqui ainda existem as orientações para o preparo, né? Seguir as técnicas de secagem do material vegetal e preparo da tintura descrita lá nas informações gerais lá em cima. Como que tem que ser a embalagem, né? Como é que você vai armazenar isso? Um frasco de vidro âmbar, que deve garantir a proteção contra contaminações, efeito da luz e umidade, com lacre ou selo de segurança que garanta a inviolabilidade do produto. As advertências. Então, a forma de usar. Não usar em pessoas em hipersensibilidade aos componentes da formulação, que são o bulbilho do alho pulverizado, 20 gramas, e álcool etílico. E o álcool está na graduação de 70%. Então, é por isso que você não pode usar em gestantes, lactantes, alcoolistas, diabéticos, em função desse teor alcoólico. Se os sintomas piorarem, né, durante o uso do fitoterápico, você deve procurar um outro profissional de saúde. O consumo de alho também pode aumentar o risco hemorrágico durante e após cirurgias e por aí vai. Qual que é a indicação do alho, meus amigos? Auxiliar nos sintomas associados a infecções das vias aéreas superiores com presença de secreção. Por que tem que ter a presença de secreção? Porque geralmente, quando o corpo produz secreção, trata-se de uma infecção bacteriana. E o alho produz, entre seus metabólitos, os compostos que a planta produz naquele bulbo, eficientes antibacterianos. Então, com isso aqui, meu caro amigo farmacêutico, minha cara amiga farmacêutica, você já será capaz de, na sua cozinha ou na sua horta, encontrar plantas que você pode utilizar no tratamento desses pequenos males. Lembre-se que sempre é interessante verificar aqui as advertências, né, quanto ao uso dessas espécies vegetais e verificar as indicações dessas espécies, né? Então, por exemplo, processos inflamatórios das vias aéreas superiores. Muitas pessoas apresentarão esses processos inflamatórios. Então, você pode utilizar uma tintura de macela, né? E por aí vai. Aloísia. Vocês conhecem algumas dessas espécies? Bardana. Vejam que carqueja. Carqueja é bem comum nas beiras de estrada, a gente costuma encontrar bastante. Com certeza algum familiar de vocês conhece essa espécie vegetal. Ela costuma ser colocada até na cachaça, né? Para aquele pessoal que vai numa venda aí antiga e compra esses produtos. Existem pingas que têm carqueja dentro, né? E é interessante porque a fitoterapia, a mãe da Glenda Michelato coloca carqueja na cachaça lá na casa dela. Essa disciplina é interessante porque ela permite essa conexão. E hoje nós vamos fazer uma conexão muito legal, que é entre esse conhecimento popular tradicional aí e talvez o futuro da fitoterapia que vocês vão encontrar quando se formarem também, de novo, a mesma coisa, tá? Quais são as indicações para carqueja? Auxiliar no alívio dos sintomas dispépticos. Está relacionado também a carqueja um efeito hepatoprotetor. É por isso que o pessoal já põe na cachaça também, porque se o álcool prejudicar de um lado, a carqueja já ajuda do outro, né? E é mais ou menos assim que a coisa funciona.
Muitas vezes a população já utiliza essas espécies porque funcionam de alguma forma, é um uso empírico, é um uso que está relacionado com os efeitos que são produzidos no avô, no pai, no neto, e não deve ser ignorado. Tá? Para auxiliar essas monografias, as referências também estão aqui embaixo. Então, de onde que veio essa monografia da carqueja? Da Farmacopeia Brasileira, 5ª edição, e de um formulário de prescrição fitoterápica, editora Ateneu 2003. Além disso, olha os artigos que trataram da utilização dessa espécie. Baccharis strimera, efeito nos parâmetros bioquímicos e hematológicos e avaliação hepatorrenal em ratos grávidos, ratas grávidas, né? Plantas medicinais do Brasil, nativas e exóticas, formulário fitoterápico Farmácia da Natureza, em Ribeirão Preto, plantas medicinais ibero-americanas, Bogotá, por aí vai. E propriedades genotóxicas e antigenotóxicas da carqueja em ratos. Quando essas espécies vegetais já são utilizadas por muitos anos, muitos anos, mais de 30 anos, elas ganham atualmente, segundo a legislação atual, um status de produto tradicional fitoterápico. E é por isso que elas estão aqui nesse formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Calêndula também é uma espécie bem interessante, muito utilizada aí na medicina tradicional, na medicina popular. E se você tem uma farmácia de manipulação, como nós já havíamos comentado anteriormente, os brasileiros têm uma forte inclinação a esse tipo de terapia medicamentosa. Então, tão logo você consiga adquirir essas tinturas, você pode fazer uso dessas formulações para poder tratar dos seus pacientes, né? Isso também evolui daqui para cremes, se não me engano, deve ter depois das tinturas os cremes de arnica, por exemplo, que é bem famoso. Vamos dar uma olhada aqui mais para baixo. Micânia aglomerata é conhecida como guaco, tem efeito antitussígeno. Então as folhas têm que ser secas e a tintura é preparada aí 10 gramas de folha em 100 ml de álcool etílico 70%. Quais são as indicações? Auxiliar no tratamento sintomático de afecções respiratórias com tosse produtiva. Aqui estão todas as referências e os artigos. O modo de usar é tomar 1 a 3 ml diluído em 50 ml de água 3 vezes ao dia. Testado lá em Pereira, 2014. Poxa, mas quem que é o Pereira? O que ele fez? É um formulário fitoterápico Farmácia da Natureza, Ribeirão Preto. E aqui você consegue também consultar, né, os trabalhos que testaram essas espécies, onde quer que elas tenham sido testadas, em animais ou em homens, né, seres humanos, né, sadios, ou até mesmo devido à tradicionalidade de uso. Quem nunca ouviu falar da quebra-pedra, né, que o pessoal usa para os rins, para pedra nos rins, mas ela auxilia no tratamento da retenção hídrica. E veja que alternativa legal para que seu paciente conheça. Se você fala da quebra-pedra para alguns dos seus pacientes que está com pernas inchadas, na hora ele aceita esse tratamento. Só que aí tem que ser a tintura padronizada, produzida a partir de uma quebra-pedra de procedência legal, para que você realmente observe aqueles efeitos farmacológicos no indivíduo. Tá ok? E o paralelo disso aqui, que nós temos lá atrás, que foi onde tudo começou, é isso aqui, ó. Aqui vamos gravar que está na página 800, mas vamos lá para cima. É a Farmacopeia Brasileira, primeira edição. Foi produzida, foi permitida, né, por um decreto aí de 1926, 4 de novembro de 1926. Vejam como é que era a linguagem da época. Ó. Adopta como código farmacêutico com PH brasileiro a Farmacopeia Brasileira, elaborada pelo farmacêutico, com PH também,
Rodolfo Albino Dias da Silva. Quem que era o presidente da República na época? O Arthur da Silva Bernardes, que inclusive era lá de Viçosa. A fundação da escola que veio a se tornar o FV se deu por conta dele, porque ele era de lá. Olha que coincidência legal. Beleza, essa é a farmacopeia brasileira. Então aqui, de forma semelhante àquele formulário que eu acabei de mostrar para vocês, existem todas as preparações da época que faziam uso das espécies vegetais e isso aí tudo estava misturado com as outras farmacopeias também de produtos químicos, né? Porque, como vocês bem sabem, lá naqueles idos de 1926 não existia ainda o boom da química orgânica sintética que aconteceu na década de 80. Então, esses extratos vegetais, eles eram essenciais, né, para cuidar das mazelas da população. Ela também coloca aqui nas generalidades, assim como o formulário põe, os conceitos do que é água, o que é água purificada, o que é água potável e por aí vai, os ensaios e processos gerais que eram feitos na época para garantir a qualidade do material vegetal, né? Então, você encontra aqui o doseamento dos sais alcalinos, de ácidos orgânicos, como você deveria fazer a esterilização e desinfecção do material que seriam utilizados para produzir esses fitoterápicos lá na época, o exame das drogas vegetais, o que é matéria orgânica estranha, como é que você verificaria, controlaria a qualidade do seu fornecedor na sua farmácia magistral lá em 1926, você deveria determinar o conteúdo de matéria orgânica estranha. Pegar 25 a 500 gramas de uma amostra bem misturada da droga inteira, espalhava aquilo numa mesa, que é o que chama de camada delgada aqui, e separar a matéria orgânica estranha à mão, o mais completamente possível. Pesar, calcular sua porcentagem na droga examinada. Então existiam porcentagens que determinavam a qualidade. Se você pegasse essa planta e calculasse o teor de cinzas totais, você poderia perceber, por exemplo, que teria vidro moído ali dentro, porque isso aumentaria consideravelmente o teor de cinzas. Você esperaria ter um teor de cinzas já para aquele material vegetal descrito na literatura, né? No dia a dia do trabalho com o controle de qualidade de espécies vegetais. E isso servia para identificar, né, se havia metais, por exemplo, ali, grãos de metais, terra, vidro, né? E esses eram as alternativas de controle de qualidade disponíveis na época. Aí você me pergunta, meu amigo, por que você tem botânica na faculdade de farmácia? Porque ainda é ensinada a botânica na faculdade de farmácia. Não tem jeito. Olha só como é que era para você produzir um fitoterápico à base da folha do abacateiro. Você tinha que caracterizar a folha para realmente saber que aquilo era uma folha de abacateiro. Então, a folha do abacateiro é simples, elíptica ou oboval, aguda no vértice, de margens inteiras, mais ou menos ondeada, curtamente peciolada, semicoriácea, de cor verde escura na face superior, que é quase lisa e verde clara na inferior, que é um tanto áspera e fosca. Mede de 12 a 20 centímetros de comprimento e de 5 a 9 centímetros de largura. O pecíolo, que é aquela parte que conecta a folha ao caule, mede de 1,5 a 5 centímetros de comprimento. De sua nervura mediana, que é bastante saliente, partem fortes nervuras secundárias, oblíquas, e que dão origem às nervuras terciárias, que se anastomosam em fina trama. Olha que maravilha. Esse era o farmacêutico de 1926, então ele precisava conhecer, eu não digo nem um pouco, muito de botânica, porque esse era o medicamento da época. E isso se conservou até hoje. Vocês já fizeram essa disciplina? Talvez não, mas uma hora farão. Botânica. É uma cadeira pertencente ao nosso curso por causa disso aqui.
E ainda era necessário verificar a estrutura microscópica para aí então garantir a qualidade do material. A epiderme, como é que é formada a epiderme? Ela é formada de células poligonais, de paredes rectas e levemente curvas, guarnecidas na face inferior somente de estomas envolvidos por 4 a 5 células não diferenciadas. Ambas as suas faces contêm alguns pelos tectores, unicelulares, cônicos, muito mais raros, entretanto, na superior. Vejam que especificidade que o farmacêutico tinha que dominar, sobretudo naquela época. O mesófilo, eu fiz botânica, sou da área de produtos naturais, mas já nem me lembro mais o que é mesófilo. Heterogêneo e assimétrico, é formado em sua parte superior por uma camada de células empaliçada e em sua parte inferior de células ovais com lacunas. Então, se você hoje reclama do curso, acha difícil, imagina naquela época. Imagine como é que era ser farmacêutico naquela época. E o emprego oficinal é um extrato fluido de abacateiro. Ele era utilizado, se não me engano, como diurético. Tá? Aqui você não encontrará, diferentemente lá do formulário de plantas medicinais, o uso desses produtos. Apenas a caracterização de como eles são feitos. Eu não sei por que o nosso farmacêutico que produziu esse material omitiu essas informações aqui. Talvez por não dominá-las completamente. Ou, sei lá por quê, não imagino. Mas seria interessante, né? A emulsão de semente de abóbora. A semente de abóbora tem efeito antihelmíntico. Será que foi por isso? E vejam que era a farmacopeia dos Estados Unidos do Brasil. Nem era só Brasil ainda nessa época. Enfim, eu estudei também uma espécie medicinal, que é a quina do campo, conhecida como Strychnus pseudoquina. E veja que ela constava na primeira edição da farmacopeia brasileira. Está aqui. Então, eu pude usar esses dados da farmacopeia brasileira para manter, para fazer o controle de qualidade das cascas que eu peguei lá no cerrado dessa espécie vegetal. A casca apresenta-se em pedaços curtos, bastante regulares, chatos, curvados ou semi-enrolados. E isso realmente era uma característica que eu observei. Quando a gente tirava a entrecasca dela, ela secava e se enrolava. Sua superfície externa, constituída pelas camadas suberosas, é de cor cinzento-amarelada ou cor de ocra, recoberta por uma epiderme esbranquiçado e cretáceo. Sua superfície interna é mais compacta, mais dura e de cor mais acinzentada. Sua secção transversal apresenta 2 partes distintas. Então vejam que riqueza de detalhes para o farmacêutico daquela época fazer o controle de qualidade. Estrutura microscópica, o súber é muito espesso e se destaca às vezes em várias camadas formadas de células tubulares de paredes pouco espessas. E por aí vai. Então vejam que em 2013, 2014, em que eu estava fazendo a minha pós-graduação, eu pude me apoiar num material lá de 1926 para contribuir com a minha pesquisa. Eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês hoje, para mostrar para onde eu acho que a fisioterapia está partindo nesse momento. E depois de apresentar para vocês então aí o formulário da Farmacopeia Brasileira e a Farmacopeia Brasileira primeira edição, a gente vai verificar aqui, bem por cima, o que torna os fitoterápicos tão atraentes, Por que essa coisa não para? Por que o brasileiro e, consequentemente, o restante do mundo tem essa confiança nos fitoterápicos, Nós usamos apenas fitoterápicos durante muito tempo. E quando veio a química orgânica sintética lá na década de 80, muita gente parou de usar, A nossa geração, a geração de vocês, menos do que a minha, quase não fez uso desses medicamentos. Mas ainda tem muita gente viva nesse planeta que cresceu tomando o remédio do mato, ou da horta, que a avó fazia, e por aí vai.
Então isso permanece no nosso imaginário. E será que existe algum intercâmbio dessa sensação de eficácia com o que se pesquisa na ciência hoje relacionado à utilização das drogas vegetais? É o que eu quero apresentar para vocês hoje. Então parece que aquele pessoal da roça que fazia uso disso aí e confia mais em plantas não está 100% errado. O que demorou foi um tempo para a gente chegar nessa avaliação. Eu não tive isso quando eu fiz a disciplina de fitoterapia, mas como eu sou da área, já vou mostrar isso aí para vocês. Aqui, como é que faz o extrato fluido de quina do campo, né? Álcool, quantidade suficiente, água, quantidade suficiente e quina do campo em pó, 1000 gramas. É o extractum da Strychnia pseudoquinae, fluido. Era assim que era feito, 1 litro, não, 1000 centímetros cúbicos, centímetro para decímetro. Se não me engano é 1 litro de fluido da Strychnia pseudoquinae para administrar nos pacientes. Prepare este extrato fluido pelo processo A, que está descrito na Farmacopeia Brasileira, primeira edição, empregando como líquido extrator uma mistura de 3 volumes de álcool com 1 volume de água. Então era álcool, água, 3:1. 66 ml de álcool, 3:1, 75 ml de álcool e 25 ml de água. Se você for fazer 100 ml, né? Aqui a monografia lá da quina do campo, que eu mostrei para vocês. E aqui sou eu, lá no cerrado, pegando os frutos, porque na pós-graduação eu também trabalhei com os frutos dessa espécie. Mas eu arranquei a casca de algumas outras que estavam lá para trás também. Tá? E aí eu queria explicar para vocês esse conceito de sinergia. O que é sinergia? A gente pode entender aí sinergia como, vamos dizer que a gente fosse fazer um cabo de guerra aqui agora, e aí quando você está puxando o cabo de guerra com seus colegas, eles estão agindo sinergicamente, né? Então, vocês são diferentes, têm forças diferentes, têm qualidades específicas diferentes, só que naquele momento, para conseguir puxar um cabo de guerra, vocês estão atuando de forma sinérgica, cada um com as suas capacidades, né? E descreve-se para os fitoterápicos essa capacidade sinérgica, visto que as plantas produzem diversos compostos. E esses compostos estão totalmente misturados lá no extrato. Como é que se avalia a sinergia? Aqui eu trouxe 2 gráficos para vocês. Esses gráficos demonstram, de uma forma matemática, como você poderia avaliar se existe um processo sinérgico ou não acontecendo. Então, vamos tomar primeiro aqui o gráfico A, que também acontece de forma semelhante no gráfico B. Aqui eu tenho uma dose A e uma dose B. Então, vamos dizer que eu queira avaliar a sinergia entre 2 compostos, que eu vou chamar de compostos A e B. Esses compostos têm doses que promovem um efeito terapêutico. Como exemplo, vamos citar aí o efeito antibacteriano. Então, se eu uso o composto A, por exemplo, na dose de 200 miligramas por ml, ele vai promover um efeito inibitório numa bactéria, né? 200 miligramas. E aí eu fixo esse ponto aqui como essa dose máxima inibitória da droga A, 200 miligramas por ml. Lá do meio de cultura, eu estou fazendo esse teste in vitro. E a droga B produz também um efeito antimicrobiano quando empregada sozinha com 500 miligramas por ml. Tá? E aí, o que eu vou fazer
para verificar se essas moléculas são sinérgicas, eu preciso misturar as duas, do mesmo jeito que eu misturo a turma de vocês para puxar um cabo de guerra, sei lá, contra a turma da enfermagem, né? Então eu vou misturar essas duas drogas nas concentrações subinibitórias e verificar se elas também, mesmo estando na concentração subinibitória, por exemplo, de 100 mg por ml dessa e 50 mg por ml dessa, eu observo o mesmo efeito inibitório do crescimento de uma bactéria. Vamos dizer que seja Staphylococcus aureus. Se isso acontecer, se eu conseguir inibir essa bactéria nessas duas concentrações, eu digo que há sinergia entre esses compostos. Porque, muito provavelmente, essa é uma possível explicação, essa droga A inibe essa bactéria, talvez impedindo a síntese proteica da bactéria. E essa droga B provavelmente opera por outro mecanismo de ação, impedindo a polimerização da parede celular microbiana. Então, se elas atuam em mecanismos diferentes, quando elas são misturadas, uma auxilia a outra. Então, a bactéria se prepara para se defender da droga A, ela acaba morrendo da droga B. Em outra situação, né, quando ela está se preparando para se defender da droga B, ela morre pela droga A. E isso é sinergia. E quando eu testo essas concentrações e ploto um gráfico que eu observo os efeitos inibitórios das misturas entre droga A e droga B, o gráfico adquire essa forma côncava. Então aqui, se eu fizer uma linha, né, eu tenho, por exemplo, uma concentração da droga A, que está abaixo da concentração máxima inibitória da droga A, que está aqui em cima, essa concentração aqui, também promovendo esse efeito inibitório da bactéria, junto de uma concentração de droga B, que também está abaixo da concentração inibitória da droga B quando ela está sozinha. Se, quando essas duas drogas se juntam e promovem esse efeito, eu posso dizer que, estando em concentrações subinibitórias, elas atuam sinergicamente. Na verdade, eu vou mostrar essas duas doses de forma diferente que eu mostrei para vocês. Tá? Vamos acompanhar aqui. Ó. O ponto quaisquer pontos, quaisquer retas que toquem nessa curva convexa, eu consigo determinar as concentrações de A e B que estão inibindo. Então eu posso fazer essa linha assim, por exemplo. Ó. Então, quando eu tenho uma concentração aqui, exatamente aqui, relacionada à droga A e à droga B, eu tenho um efeito inibitório. Tá? Então, imagine que, em vez de fazer isso aqui que eu fiz para vocês, eu traço essa reta. Beleza? Então, todas as retas que saem de A e tocam aqui nessa curva côncava têm interações entre uma quantidade de A e B. E todas essas concentrações são subinibitórias em relação a essas mesmas drogas utilizadas sozinhas. Porque as concentrações inibitórias de A e B utilizadas sozinhas estão aqui e aqui. Ok? Aqui e aqui. Que é o exemplo que eu dei para vocês anteriormente. Tá? Então, sempre que eu misturo essas duas drogas A e B e eu encontro uma inibição nessas concentrações subinibitórias, enquanto elas estão misturadas, eu digo que há sinergia entre essas drogas. Qual que é o contrário disso? O contrário disso está aqui, nesse outro gráfico. Vamos fazer uma experiência aqui. Em vez de usar o gráfico desse tamanho, como o artigo usou, vamos fazer uma modificação para facilitar o seu entendimento sobre o que é o contrário da sinergia.
Vamos dizer que esse gráfico se prolonga, tá? Aqui para cima. Ficou horrível. Vamos fazer de novo. Vamos dizer que esse gráfico vem mais aqui para cima, tá? Então essas são as concentrações de droga A e essas são as concentrações de droga B testadas. Tá? Quero ver então quais as concentrações que causaram efeito inibitório. Se eu traço uma reta, eu consigo verificar as concentrações de droga A e droga B utilizadas. Vejam que agora a concentração de A que causou um efeito inibitório, que é o efeito que eu espero para matar aquela bactéria, por exemplo, que é quando as duas se combinam e tocam aqui a curva, eu tenho uma concentração de A maior do que a dose inibitória de A quando ela está sozinha. E uma concentração de B maior do que a dose inibitória de B quando ela está sozinha. Se eu preciso de uma dose de droga B maior do que a concentração inibitória de B quando ela está sozinha, em associação a uma concentração de A maior do que a dose inibitória de A quando ela está sozinha, uma droga está atrapalhando a outra. Então eu chamo isso de antagonismo. É o contrário da sinergia. E aí nós podemos fazer quaisquer intervenções aqui nesse gráfico que passa a ser côncavo e não convexo, em que eu estabeleço todas as doses de A e B que foram misturadas para promover esses efeitos antibacterianos. São todas as linhas que se cruzam aqui com o gráfico côncavo. E elas me dizem quais são as doses de A e B que foram utilizadas nos testes para determinar o efeito biológico esperado, que é a inibição bacteriana. Em todas elas, as doses de A e de B são muito maiores do que as doses de A e B utilizadas quando elas estão sozinhas. E se eu não tiver nenhum desses dois padrões, nem o côncavo nem o convexo, se ele ficar exatamente nessa linha, se a dose inibitória de A e de B que eu preciso usar caírem aqui nessa linha, né, relacionadas com essa dose aqui e com essa aqui, e essa aqui, tendo um padrão linear, é porque uma droga não interage com a outra. É o que eu chamo de anergia. Então, uma não depende da outra. Tá? Então, esse é um parâmetro que tem sido usado para espécies vegetais para a gente tentar explicar por que essas misturas complexas, que são os extratos, né, os fitoterápicos, possuem ações interessantes quando aplicadas nos indivíduos. Tá? Então, por exemplo, tem gente que vai usar o ácido acetil salicílico, né? E tem gente que vai usar o chá das cascas do salgueiro, que foi a planta em que se descobriu o ácido acetil salicílico. O chá das cascas do salgueiro, por conter lá o ácido salicílico, ele também promove os mesmos efeitos analgésicos e antipiréticos do ácido acetil salicílico. Só que tem gente que usa o ácido acetil salicílico comprimido, não funciona tão bem quanto o chá das folhas do salgueiro. Então, o que será que existe na casca do salgueiro, né, que é onde está o ácido salicílico, que ajuda com que aquele efeito farmacológico seja observado? Atribui-se a essa complexidade de moléculas ali existente numa matriz vegetal esse efeito sinérgico. Então, quando eu uso quantidades subinibitórias de duas drogas e obtenho um efeito farmacológico, elas são sinérgicas entre si. Se eu precisar de uma dose maior do que a dose inibitória da droga sozinha, quando ela está em associação com outra droga, eu tenho antagonismo. Uma está atrapalhando a outra. E se não interferir nada, eu tenho anergia. Elas não interagem entre si. Tá? Esse é o conceito que eu queria tratar com vocês hoje. Então eu coloquei aqui embaixo resumido. Ó. DA e DB são as doses individuais de A e B que causam um efeito biológico. D minúsculo A
e D minúsculo B são doses das misturas entre A e B testadas. Repare que D minúsculo A e D minúsculo B estão misturados em concentrações subinibitórias em comparação a DA e DB aqui no gráfico A. Por quê? Porque elas, se eu traçar a minha famosa reta aqui que eu mostrei para vocês, elas demonstrarão que as concentrações necessárias para promover os efeitos nessas misturas são menores do que as concentrações inibitórias de A e B quando elas estão sozinhas. Então eu chamo isso de sinergia. Se a resposta observada na atividade biológica da mistura entre DA e DB ocorrer como no gráfico A, há sinergia. No gráfico B, há antagonismo. E se a resposta ficar em cima dessa linha pontilhada, há anergia. Elas não interagem entre si. Ok? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é um exemplo prático do que eu usei para produzir esse teste quando eu estava trabalhando com isso. Essa aqui é uma placa de diluição. Não peguei foto dela, mas tem foto dela mais para frente. Aí você vai entender. Esses aqui são os poços da placa, né? Então, como é que você vai misturar a droga A e a droga B para fazer esse teste aqui? Você vai misturar dessa forma. Primeiro vamos imaginar apenas esse lado de cá. Tá? Isso aqui. Isso aqui vai ser uma das drogas que eu vou usar. Então aqui eu vou colocar só meio de cultura, nesse poço. Aqui eu coloco metade daquela dose inibitória. Aqui eu coloco exatamente aquela dose inibitória. 2 vezes a dose inibitória. 4 vezes a dose inibitória. 8 vezes a dose inibitória. Ou eu posso colocar aqui, de cima para baixo, que faz até mais sentido, né? 8 vezes a dose inibitória de uma das drogas, droga A. Aí eu vou fazendo a diluição seriada dela. Aqui eu coloco metade do meio de cultura, que está aqui, passo metade do que está aqui nessa, para cá. Então ela vai diluir pela metade. Aqui dilui pela metade de novo, dilui pela metade de novo, dilui pela metade de novo. Aqui eu ponho só meio de cultura. Não coloco a minha droga A. E, avaliando aqui o outro quadro, é onde eu vou colocar minha droga B. A minha droga B, em vez de eu fazer essa diluição de cima para baixo, eu vou fazer essa diluição da esquerda para a direita. Tá? Então, quando eu vou diluindo a minha droga B, eu vou colocar ela a 8 vezes aqui, nessa primeira coluna, diluo ela para cá, vai só diminuindo cortando pela metade a concentração dessa droga. É possível fazer isso, mesmo que você não entenda agora como que isso é feito na prática. Mas é assim que você vai preparar a placa para fazer o teste do sinergismo. Tá? Então essas foram as diluições adotadas para um antibiótico, que eu testei, minha droga A foi um antibiótico, e um extrato de uma espécie, dessa espécie que eu peguei lá no cerrado, o extrato da casca, foi utilizado como droga B, testado na avaliação do sinergismo por meio dessa metodologia aqui que a gente chama de metodologia de checkboard. X é minha concentração de interesse. Então, a concentração de interesse que eu tratei foi a concentração que era inibitória. Para o antibiótico, né? Então eu colocava 8 vezes a concentração inibitória do antibiótico, 4, 2, 1, metade e 0. De cima para baixo. E da esquerda para a direita, 8 vezes, 4 vezes, 2 vezes, 1 vez, 2 vezes e 0. Ou seja, se a gente fizer um paralelo aqui, nessa coluna 6, por exemplo, ó, eu teria 0 do meu extrato e o meu antibiótico sozinho, para eu poder verificar o efeito do antibiótico sozinho. O que ele estava fazendo em todas essas concentrações com as bactérias que eu coloquei aqui. Do outro lado, aqui, nessa coluna de baixo, eu tenho o meu extrato sozinho, para eu poder verificar o que meu extrato estaria fazendo sozinho com a bactéria que eu coloquei aqui, porque eu tinha 0 do meu antibiótico diluído nesses poços. E aqui no meio, eu teria combinações entre eles. Ah, mas poxa, como é que vai ficar essas combinações aí nessa bagunça toda? Vai ficar assim. Então, ó,
o meu antibiótico, né? Que eu coloquei da esquerda para a direita. Então, daqui para cá eu tenho o antibiótico. Aqui, meu antibiótico, né? Que é a minha droga A, ficou sozinha. Tá? Então, eu tinha meu antibiótico depois dessas diluições todas. 2 vezes a concentração inibitória, 1 vez, meia vez, que é metade da concentração inibitória, 4 vezes menos a concentração inibitória e 1/8 da minha concentração inibitória aqui. E essa mesma concentração em todos esses poços, onde ele se mistura com o extrato, que eu vim diluindo de cima para baixo. E nessa diluição do extrato eu tinha 2 vezes a concentração inibitória, quer dizer, de cima para baixo. De cima para baixo veio o antibiótico aqui, né? Da esquerda para a direita, o meu extrato. Então, o meu extrato é o que está em amarelo, e o que está em azul é o que é o antibiótico, né? A droga A. Beleza. Se eu misturei, haverá poços em que eu vou ter, por exemplo, 1/8 tanto do extrato quanto do antibiótico. 1/8 da dose inibitória. 1/8 e 1/4 da dose inibitória. 1/4 e 1/4 da dose inibitória. Certo? Se eu consigo inibir a bactéria nesses poços em que eu tenho menos que a concentração inibitória máxima desses compostos sozinhos, eu tenho sinergia. Essa é que é a questão, meus caros. Então, esse é um teste in vitro que vai demonstrar se existe sinergia entre um extrato e um antibiótico. Tá? Nesses daqui, eu já tenho 1 vez a dose inibitória de antibiótico, né? Então, eu não quero contar com ele. Nem com esses aqui também não. Eu quero verificar se nesse poço aqui, nesses 9 poços, eu consigo inibir o crescimento bacteriano. Porque aí sim, eles estariam me fornecendo um gráfico semelhante a esse aqui, em que uma dose menor do que a concentração inibitória máxima da droga A sozinha é capaz de interagir com a droga B, também em concentração menor do que sua dose inibitória sozinha, promovendo a mortalidade das bactérias que ali estão. Isso é sinergia. E agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Essa aí é a mesma placa, só que esse teste, para aproveitar o material, né, eu fiz 2 vezes na mesma placa. Então, corto isso aqui por 2, né? É exatamente o que a gente tem aqui desse lado. Ó. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O rosa é um indicador que permite identificar que houve crescimento microbiano. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Na coluna 6, eu tenho os antibióticos sozinhos, né? Em todas as concentrações testadas, a bactéria cresceu, porque aqui eu usei uma bactéria que era resistente contra a ampicilina. Foi o meu antibiótico utilizado no teste. Então, se a bactéria tinha resistência à ampicilina, eu podia colocar qualquer quantidade de antibiótico aqui que ela ia crescer, não teve jeito. Então, ela cresceu aqui, cresceu aqui, cresceu aqui, cresceu aqui, cresceu aqui, cresceu aqui. Quando a ampicilina estava sozinha. A partir do momento que houve a mistura do extrato, que eu usei esse EAEC aqui, extrato em acetate de etila, já houve alguma inibição do crescimento microbiano. Então, ó, com o extrato sozinho, que é aqui embaixo, eu não encontrei crescimento com 2 vezes a concentração inibitória do extrato, nem com 1 vez a concentração inibitória do extrato, que é exatamente o que eu já esperava, né? Porque 1 vez está relacionada com a concentração inibitória do extrato, droga B utilizada. Mas com metade da vez, metade da dose sozinho, o extrato não matou, 1/4 da dose não matou, 1/8 da dose não matou. E com 0, né? Nada de extrato e nada de antibiótico, também houve crescimento microbiano. A coisa começou a ficar boa aqui, por exemplo, nesse poço. Porque esse poço, linha E, coluna 2, o que eu tinha? Linha E, coluna 2,
1/8 da dose de ampicilina, que foi a droga B testada, e uma vez o meu extrato. Só que, poxa, quando eu usei uma vez o extrato, já não cresceu. Então aqui eu não tive interação nenhuma, né? Não posso provar que houve essa interação. Mas e aqui nesse poço do lado? Linha E, coluna 3. Linha E, coluna 3. Eu tinha 1/8 do antibiótico e metade do extrato. Tá, tem um rosa aqui, mas não é um rosa tão rosa, né? Vamos olhar aqui do outro lado, porque eu fiz em duplicata, justamente para minimizar esse erro. Então, pode ter sido um erro de pipetagem que causou isso aqui. Por quê? Quando eu pego esse lado de cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui também. Linha E, coluna 3, não teve crescimento bacteriano, não ficou rosa. Linha E, coluna 3, metade da concentração do extrato e 1/8 da concentração do antibiótico. Matou. Vamos aqui para cima, ó. Linha D, coluna 3. Linha D, coluna 3. 1/4 da concentração de antibiótico e metade da concentração de extrato. Linha C, coluna 3. Metade, metade. Linha C, coluna 3. Metade, metade. Não teve crescimento microbiano. Então eu posso afirmar que houve uma atividade sinérgica entre o extrato das cascas da espécie pesquisada e a ampicilina para essa bactéria resistente, hein? Olha que interessante. Então, Professor, oi, pois não, pode falar. e apresentou alteração também na linha A, número 1. Ó, linha A, número 1. Isso aqui, veja que teve um crescimento aqui, ó, que não era para ter, né? Porque nessa concentração de 2 vezes o extrato, não inibiu. Então, essa duplicata aqui é feita em duplicata justamente para minimizar esse erro. Esse mesmo fator eu não encontro aqui, ó, que é o poço com a mesma concentração. Então, aqui pode ser que eu tenha tido algum erro de pipetagem, né? Ou alguma contaminação. Elas não ficaram exatamente iguais. Eu fiz outras placas comprovando isso aqui. Mas a foto que eu tenho é essa. Ainda foi uma foto péssima, porque ficou em cima de um granito. Era para ter tirado isso em cima de uma folha branca, né? Mas a gente nunca pensa essas coisas quando está trabalhando. Só pensa depois. Mas deu para perceber que na duplicata de cá, a coisa ficou mais homogênea, né? Melhor observável. Aqui, por exemplo, ó, teve crescimento nos mesmos locais, só que não foi um crescimento tão evidente quanto esse poço de cá. Depois eu ainda usei outra técnica. Esse indicador, eu esqueci o nome desse indicador. Ô memória. Mas enfim, esse indicador aqui apresenta uma certa absorvância no espectro ultravioleta. Vocês já usaram o ultravioleta em alguma aula? Conseguem me informar sobre isso? Absorção ultravioleta? Ainda não. Ainda não? Não. Em breve, muito em breve, provavelmente, vocês utilizarão esse mecanismo aí, que é um equipamento que vai verificar a absorvância, né, dos compostos que estão diluídos aqui. Esse composto é rosa porque ele emite, né, a luz rosa. Então ele absorve a luz num comprimento de onda específico, diferentemente das outras coisas que estão aí diluídas. Tá? Eu usei um equipamento que chama ELISA e verifiquei a absorvância desses poços. Então eu transformei esse resultado aqui em gráfico. Tá? Então, por exemplo, o poço onde teve crescimento bacteriano, a absorvância vai lá em cima. Né? Cria uma coluna assim. Ó. O poço onde não teve crescimento bacteriano fica assim. Então, quando eu fiz o gráfico também, isso me permitiu verificar as concentrações, né, as doses que existiam aqui, que conseguiram inibir o crescimento microbiano. Esse poço aqui que está contaminado, que tem algum crescimento, ele não deu essa absorvância aqui, ele deu essa absorvância aqui. Ó. E isso já é alguma coisa, ainda mais se tratando de bactérias que são resistentes. Essa bactéria aqui, que eu testei,
se não me engano é a Pseudomonas fluorescens, uma bactéria gram-negativa. Entre as cepas que eu testei, era uma que tinha resistência contra a ampicilina. Então, eu considerei isso aí um ótimo resultado. Porque mesmo que tenha havido algum crescimento bacteriano ali naqueles poços, não foi um crescimento tão evidente quanto nesses poços aqui, por exemplo. Então tá, nesses poços aqui, né, que é onde eu observei uma boa inibição, deu isso aqui de absorbância. Nesses aqui, que não inibiu completamente, mas teve algum problema, deu absorbância aqui. E nesses aqui, né, principalmente nesses da ampicilina, a absorbância era aqui em cima, ó, porque o crescimento bacteriano foi muito evidente. Aí quando eu plotei o gráfico e tratei isso estatisticamente, isso me deu um desvio padrão, né, para mais ou para menos. Só que eles não são comparáveis, né. E aí eu pude comprovar esse sinergismo antibacteriano para essa espécie vegetal que eu trabalhei e a ampicilina. E vejam que o mais legal é que quando a ampicilina é utilizada sozinha, que é aqui na coluna 6, ela não inibe ninguém, não inibe nada. A bactéria cresce pra caramba, porque ela tem algum mecanismo de resistência. Então, isso aqui é o fino dos fitoterápicos, meus amigos. É para onde a gente tem que caminhar. Não é para aquela foto lá do primeiro slide, aquele saco cheio de folha seca. Então, reparem naquele exemplo que eu já dei para vocês, na amoxicilina com clavulanato. Por que a gente usa amoxicilina com clavulanato? Porque o clavulanato inibe um mecanismo de resistência bacteriana, que degrada a amoxicilina. Será que não seria interessante, então, colocar a amoxicilina com o extrato esse extrato que eu testei aqui, da casca, na mesma formulação, na mesma cápsula, para verificar essa atividade antibacteriana em vivo, em animais, sei lá, por exemplo? Esse é o tipo de teste que pode estar acontecendo nesse momento aí em alguma indústria dessa, em algum outro país, porque em laboratórios eu não conheço, mas pode ser que tenha também esses testes, né? Então, os fitoterápicos também já ganharam atualmente esse status de auxiliarem sinergicamente compostos que já até mesmo existem e são utilizados clinicamente hoje em dia, da mesma forma que o clavulanato auxilia a amoxicilina. Tá? Então, isso já tem sido observado. E talvez seja esse o princípio de atuação desses compostos nas plantas. Porque você não vê um fragmento de Mata Atlântica lá do Parque Nacional sendo atacado por um fungo ou por uma bactéria. Em monoculturas, fungos e infecções bacterianas, mais fungos do que bactérias, né, são comuns. Você pega lá, tem que usar um antifúngico lá no café porque pode se contaminar. Só tem café lá no meio, né? O caso da seringueira lá do Henry Ford, né, que veio para o Brasil, plantou um monte de seringueira uma do lado da outra, as seringueiras morreram, porque uma praga conseguiu dizimar todas elas. Quando as seringueiras estão dispostas separadamente lá no meio da mata, elas não se contaminam, porque tem um monte de árvore no meio. Se aquele fungo sai de uma seringueira e cai numa outra árvore, numa jabuticabeira, sei lá, ele não dá conta. Por quê? Não é porque essas árvores produzem um antimicrobiano com a grande ação antibacteriana ou antifúngica. Elas produzem vários compostos que, enquanto um está matando o bicho de um lado, o outro está catando ele do outro, segurando ele para ele não fazer nada. E talvez seja esse o princípio de atuação da complexidade química que existe dentro de um extrato vegetal. Beleza? Vamos dar prosseguimento aqui então. Ainda se especula se de fato há sinergia ou melhora das atividades biológicas, aumento da biodisponibilidade, ou efeitos cumulativos, ou simplesmente os efeitos biológicos dos outros componentes dos extratos carecem de investigação. Então, qual que é o problema que a ciência enfrenta nesse ponto, que a fitoterapia enfrenta nesse ponto hoje?
é difícil de pesquisar o que está acontecendo ali com o meu extrato biológico. Porque isso aqui pode ser simplesmente, né, esses 3 poços em que houve atividade sinérgica. Pode ser um efeito cumulativo, no caso aqui não, porque é um teste in vitro. Pode ser outros componentes do extrato que estão promovendo a atividade antimicrobiana, mesmo em concentração subinibitória. Pode ser um efeito biológico ainda não descrito para esse extrato. Pode ser um aumento na penetração da ampicilina na célula. Pode ser a preservação da ampicilina no meio de cultura. O que pode estar acontecendo ali? Não dá para saber. É esse que é o problema. A gente sabe que houve sinergismo, mas não consegue explicar como. Mas é possível fazer um paralelo entre o funcionamento normal das espécies na natureza, os compostos que são produzidos nelas e o que é utilizado por nós ao extrairmos seus compostos. Porque se as árvores não sofrem com fungos e com bactérias da mesma forma que nós, talvez isso esteja relacionado à grande complexidade biosintética existente nos vegetais. Então, você pega lá o extrato das árvores da Mata Atlântica, vai querer encontrar um antibacteriano nelas. Os compostos majoritários que estão ali presentes nesses extratos, sei lá, de 100 árvores, não têm atividade antibacteriana nenhuma. Só que você não vê essas árvores sendo atacadas por bactérias. Só que dentro de um extrato daquele tem 300 compostos. Quando você usa equipamentos mais refinados para medir essa quantidade, né, a qualidade dessas moléculas, quantas moléculas tem ali, você encontra 700 compostos, muitas vezes, dentro de um extrato de folha. E o que eles estão fazendo? Qual que é a função de cada um? Para onde que eles se auxiliam para evitar que essas árvores sejam infectadas? A mesma coisa acontece com as pragas. Besouros, larvas aí de borboletas. Lá na UFV tem grupos de pesquisa que se dedicam a isso. Eles percebem que, de acordo com a saliva do inseto, a planta passa a produzir rotas biosintéticas capazes de que, quando aquele inseto se alimenta, os componentes químicos daquela folha mudam e fazem com que haja danos no intestino daquele inseto. Só daquele inseto. A planta produz aquilo diretamente para ele, para poder eliminá-lo. Quilos mortais, né? E a ciência está caminhando aí para esse sentido. E é por isso que o interesse nos fitoterápicos é grande demais. Faça um paralelo lá com a aula passada, né? Essas empresas vindo aqui investir em pesquisa, né? A legislação se tornando mais maleável. Então esse é o panorama aí do setor do ponto de vista científico também. Então acredita-se que no vegetal a seleção natural permitiu a prevalência de mecanismos de defesa baseados na ação combinada de diferentes compostos, diversificados estruturalmente, presentes em baixas concentrações e de menor atividade inibitória, em detrimento de metabólitos de elevada atividade bactericida ou bacteriostática, produzidos em maior quantidade, porém menos diversificados estruturalmente. Porque se eu tenho poucos metabólitos, só que em grande quantidade e menos diversificados, as bactérias conseguem produzir resistência para eles. É por isso que a amoxicilina, empregada sozinha, saiu do mercado. Agora, e se eu tenho 300 compostos, cada um com uma estrutura diferente? Aí complicou. E o trabalho que eu li, e quando eu li, isso caiu, eliminou escamas dos meus olhos, né? Foi esse aqui, do Kim Lewis e Frederick M. Ausubel. De onde que esse pessoal é? Departamento de Biologia, Boston, Massachusetts. E o outro, Departamento de Genética, de Harvard, né? A prospecção de antibacterianos derivados de plantas. Então ele partiu justamente desse pressuposto para tentar explicar qual pode ser
o futuro dessa área de prospecção de plantas. Porque eu também falo isso na aula de farmacologia, os medicamentos atualmente não estão sendo pesquisados mais em plantas. Eles estão sendo esculpidos. Então, primeiro, as pessoas conseguem encontrar, por exemplo, qual proteína está envolvida naquele processo de doença. Aí, cria-se um fármaco que vai se adaptar àquela estrutura proteica. Então, pega uma rota metabólica aí, por exemplo, a glicólise. Aí, poxa, está sendo produzido pouco piruvato. Existe uma enzima que produz o piruvato. Só que existe também uma outra enzima que impede que a enzima que produz o piruvato atue. Então, eu construo um medicamento para bloquear essa enzima que inibe a produção de piruvato, que inibe a enzima que produz o piruvato. Farmacologia é isso. A indústria farmacêutica, desde que foi criada, ela funciona assim. Descobre-se qual enzima participa de cada processo. Se o que ela produz tem que aumentar, eles vão lá e constroem medicamentos que vão inibir as enzimas inibitórias da via. Se o que aquela enzima produz tem que diminuir, constrói-se um medicamento para inibir aquela enzima. Então, a grosso modo é assim. E os fármacos antigamente eram pesquisados nos vegetais, né, de forma empírica. Então, testava aquele extrato para aquela doença e assim ia. Agora, com os recursos virtuais que nós temos, é possível, depois do genoma, por exemplo, que eu saiba a estrutura tridimensional de todas as proteínas do seu corpo. Então, basta esculpir quimicamente um medicamento que interaja com aquela proteína ou com outra proteína e por aí vai. Mas o que sobrou então? A alternativa para as plantas é ainda mais interessante, né? Diante disso que a gente conversou hoje. Porque a gente tem que agir nas bactérias, né? Por exemplo, ou fungos. E só matar as bactérias do jeito que a gente tem matado não tem sido tão eficiente. Quem sabe, então, usar essa propriedade sinérgica? Quais são os outros mecanismos possíveis que a planta usa para inibir o crescimento microbiano, né? A gente sabe que existe uma escassez de plantas, né, que são indicadas para as doenças. Mas as defesas das plantas, os mecanismos de defesa das plantas é interessante, porque elas se protegem muito bem dos agentes infectantes, né? De forma semelhante ao nosso sistema imune, né, nós também sintetizamos compostos para inibir quem nos causa danos. O nosso linfócito B, por exemplo, se vocês estiverem fazendo imunologia, eles não produzem os anticorpos inclusive específicos para cada antígeno, para cada patógeno que entra no seu corpo. A mesma coisa acontece com as plantas. Só que esses compostos sintetizados pelas plantas não são proteínas altamente especializadas, assim como os anticorpos. São compostos químicos, mas também podem ser específicos para cada patógeno, para cada predador, por exemplo, né? E isso tudo está gravado lá no código genético dessas espécies vegetais, tá? E muitas vezes essas plantas podem estar mirando, em vez de matar aquela bactéria, simplesmente em reduzir a virulência dela. A virulência é a capacidade que aquele patógeno tem de causar danos, né? Então, foi descrito aqui nesse trabalho um composto que impede a formação do pilus no vibrião colérico. O que é esse pilus? É uma forma de transmissão de material genético que um vibrião colérico usa para transmitir um gene de resistência, por exemplo, para o outro. E a planta vai lá e produz um composto que inibe a formação desse canudinho entre as bactérias, para que eu passe uma sequência genética ali e transmita um gene de resistência para o outro vibrião colérico que está ali do meu lado. Então a planta não está matando a bactéria do mesmo jeito que a gente mata com a ampicilina. Ela está simplesmente reduzindo a virulência dela. Então será que não é interessante associar com um antibacteriano um composto desses, que reduz a virulência?
daquela bactéria ou daquelas bactérias, né? E existem outros mecanismos aqui que também são bem interessantes. Aqui a questão do pilus, né, que eu comentei com vocês. Essa é uma das direções futuras que a gente pode mirar daqui para frente. São compostos sintéticos ou naturais que bloqueiam a virulência dos patógenos microbianos. Porque esse tipo de atividade ainda não foi explorada, tá? Tinha mais dois, cara. Um dos principais mecanismos de resistência que as bactérias utilizam são bombas de efluxo. Então, quando aquele antibiótico entra no interior da bactéria, ela sintetiza uma bomba, que é exatamente igual uma bomba mesmo, que vai jogar esse antibiótico para fora do citoplasma dela. Essa bomba de efluxo fica lá na superfície da membrana bacteriana, bombeando o antibiótico de dentro para fora. O antibiótico vai lá e entra, ela bombeia para fora de novo. Então, também já foram descritos inibidores desse mecanismo de resistência, que é inibir as bombas de efluxo. E aí, olha que interessante, se você consegue inibir as bombas de efluxo, que com certeza são compartilhadas, né, por diversas bactérias, a mesma estrutura proteica de uma bomba de efluxo pode existir em várias bactérias, você cria um antibiótico de amplo espectro a ser associado com os antibióticos que já existem, tipo um clavulanato de potássio, que inibe a beta-lactamase, que degrada derivados da penicilina, como a amoxicilina. Então essa também é uma estratégia que pode ser explorada, e esse mecanismo já foi observado em plantas. Seria muito difícil, virtualmente, chegar nesse tipo de estrutura. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa ver acontecendo no mundo, no caso, nos extratos vegetais, para depois tentar propor algo do tipo. Então, aqui ele também cita essa questão da amoxicilina com clavulanato. Ó. O clavulanato é inibidor da beta-lactamase. Então, essa terapia dupla, que já foi utilizada com grande sucesso, pode ser por aí a utilização dos fitoterápicos daqui para frente. Se aproveitar desses compostos presentes nessa matriz vegetal, que a gente não sabe muito bem como funciona, mas testar dessa forma os antibióticos que já existem. Porque se eu misturo esse antibiótico com algum outro composto que vai reduzir a virulência bacteriana, eu mato mais rápido essa bactéria. Ela me causa menos danos, né? E esse parece ser o futuro aí dos fitoterápicos. Esse artigo já é antigo, se não me engano é de 2006, mas eu não tenho acompanhado a área, né? Mas eu achei muito interessante de trazer para vocês. Ó. Foi publicado na Nature. Também num trabalho publicado aí, 6.000 compostos sintéticos e 1.136 produtos naturais foram testados utilizando esse C. elegans aqui. O que é esse C. elegans? É Coenoharditis elegans. É uma minhoquinha, um verme. E ele é infectado por bactérias que também nos infectam. Então, esse verme é utilizado para fazer meio que uma triagem, sabe? Porque se eu coloco esse verme junto com uma bactéria lá no meio de cultura in vitro e coloco o meu extrato vegetal lá também, se esse extrato conseguir salvar o C. elegans, a chance de que esse extrato seja bioativo também em humanos aumenta. Então a gente, na ciência, vai passo a passo eliminando as coisas e testando. Só que o que acontece? Vários compostos desses que não têm atividade antibacteriana, da mesma forma que eu mostrei para vocês lá naquelas plaquinhas, né, no trabalho que eu fiz, eles não inibem a bactéria naquele ponto. Só que quando eles são administrados, quando é administrado o extrato e mais alguma outra droga, eles passam a inibir o crescimento bacteriano e salvam o C. elegans da morte. Por exemplo, com uma infecção aqui com Enterococcus fecalis. Então foram identificados aí nesse trabalho 16 compostos sintéticos e 9 extratos que conseguiram prevenir efetivamente a morte, né, do C. elegans pelo Enterococcus fecalis.
E esses compostos apresentavam baixa ou nenhuma atividade na prevenção do crescimento do Enterococcus fecalis in vitro. Então, eles já seriam descartados das pesquisas tradicionais com antibióticos, buscando efeitos antibióticos em plantas. Mas aí, quando eles são usados aí no C. elegans, nessas metodologias, né, que buscam encontrar outros mecanismos, foram aproveitados, porque provavelmente podem ser utilizados como agentes sinérgicos, juntos dos antibióticos que já existem, né? Então, mirar, né, na redução da virulência das bactérias pode ser, né, um potencial muito melhor explorado do que apenas buscar novos antibióticos, como é a busca tradicional empregada hoje em dia. Beleza? Ficamos por aqui hoje. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. E agora não tem como escapar não, meus amigos. Semana que vem a gente vai com legislação de novo. Porque, infelizmente, é isso aí que eu tenho que cobrar na prova, né? A legislação de fitoterápicos atual. Não dá para escapar dela. Tá? Dúvidas, comentários, sugestões, estou à disposição de vocês. Um de cada vez, senão eu vou ficar perdido aqui. Não temos dúvidas? Então, sem mais para o momento, uma boa noite para vocês, um bom descanso. Boa noite, professor. Nos vemos semana que vem. Professor. Boa Oi. noite. Oi? Pode falar. Leonardo teve pergunta. Nem tinha visto. Desculpa, Leonardo. Você vai disponibilizar esse material para estudo? Claro. Olha, essa aula estará gravada, disponível para vocês ali dentro de alguns minutos. E a apresentação também. Mas o que eu queria tranquilizar vocês é no seguinte sentido: não precisam guardar isso aí que eu mostrei para vocês, não. A fitoterapia é legislação, política, história. A parte que envolve maceração, percolação, biossíntese, rota biosintética, qual composto é produzido, é farmacognosia. Só que eu preciso mostrar essas relações para vocês, para que vocês caiam na realidade, né? Não fiquem só achando que é política pública, é legislação que funciona no Brasil, não. Porque justamente por eu ser da área, esse tipo de informação me surpreendeu quando eu me deparei com ela, né? E era isso que eu queria ter aprendido quando eu fiz fitoterapia. Por isso que eu faço questão de mostrar isso para vocês. Mas aí a gente volta na legislação de novo, porque é isso que será cobrado de vocês na prova. Beleza? Beleza, professor. Obrigada. Boa noite, bom descanso aí para vocês. Estou vendo que vocês estão meio com sono. Tchau, então. Tchau, boa noite. Boa noite.